A quem beneficia o discurso sobre o fracasso escolar? Sobre os professores não serem capazes de dar aula, os alunos não serem capazes de aprender, as escolas não serem capazes de continuar? Qual é a distância entre o que se diz e o que se faz? Quais são os interesses por trás do que se diz e do que se faz ou deixa de fazer? Hi everyone, it's me again, Annie, one more time. I'm still voiceless because my throat is a teacher throat, so my voice is terrible. But I think you can understand me. And I would like to say thank you for everybody who is subscribing to the channel. I haven't been posting videos for a long time now, but here I am, trying again. O terceiro episódio da nossa série Recomeçando do Zero aos quase 30, eu já me sinto com 30. Mas eu recebi uma mensagem de um garoto de 12 anos de idade, aluno meu, que me disse: Miss, não se esqueça que 30 é a idade do sucesso. Então eu estou focando nisso, né? Vamos lá? Para o terceiro episódio desta série, de Recomeçando do Zero aos quase 30, eu quero falar um pouquinho sobre esse discurso do fracasso escolar, tá? Eu já indiquei esse livro aqui para vocês no vídeo anterior. A Produção do Fracasso Escolar é um livro bem extenso, né? Então eu indico mais para pesquisadores, professores, enfim, se é que o professor tem algum tempo para leitura, né, meus amores? Vamos lá, vamos começar daí, vamos jogando as verdades aqui. Mas eu queria falar sobre o que é o fracasso escolar. Como é visto o fracasso escolar nas diferentes classes sociais, inclusive nessa pesquisa, que é um recorte. O que hoje, para mim, representa esse fracasso escolar? Quero começar falando sobre esse tema com um trecho do livro em que ela fala sobre a importância de se entender o que tem sido tratado como fracasso escolar. Lá na página 113. A importância desse artigo, no caso desse livro, na apreensão da maneira dominante de entender o fracasso escolar. Quando ela fala na apreensão, na compreensão, né, de entender a forma dominante, quer dizer, a forma como mais se fala sobre o fracasso escolar, reside no fato de ele, essa maneira, e o fracasso escolar conter uma contradição fundamental que pode estar instalada no âmago do discurso educacional sobre o fracasso escolar. Então, o próprio fracasso escolar, ele pode ser causado pelo discurso sobre o fracasso escolar. Verificar como ela se manifesta nos anos subsequentes pode nos dar elementos para desvendar não só a essência desse discurso, como para encaminhar hipóteses a respeito de seu papel na política educacional. Essa maneira de pensar a educação e sua eficácia é mareada por uma ambiguidade. De um lado, afirma a inadequação do ensino no Brasil e sua impossibilidade, na maioria dos casos, de motivar os alunos, e de outro lado, cobra do aluno o interesse por uma escola qualificada como desinteressante, atribuindo seu desinteresse à inferioridade cultural do grupo social de onde provém. Essas interpretações de fracasso da escola são, ao nosso ver, no ver dela e no meu também, inconciliáveis. Ou seja, o que a Maria Helena está querendo nos dizer aqui junto com o latido da pipoca, né, que ressoa aí ao fundo a todos, que ela gosta de fazer esse canto noturno dela. Pois bem, a gente tem um discurso disseminado aí que também não é mentira não, tá, gente? A escola tá difícil no mundo todo, não é? Já falei isso aqui, não é Brasil, é mundo, né? Porque a sociedade que nós temos, ela não condiz com a escola que nós temos, tá? Isso não é culpa dos professores, isso não é culpa dos alunos. Quando as pessoas em geral, e em geral são pessoas com interesses relacionados ao capital, ou pessoas leigas, né, sobre a situação, se for aí num Correio Brasiliense da vida, você vai ver comentários esculhambando com a escola, com os professores e com os alunos também. Essas pessoas, em geral, elas dizem o quê? Que há um fracasso escolar, né, que não só um fracasso escolar no sentido de que as pessoas não conseguem aprender, não conseguem avançar, mas que a escola é um fracasso. E aí, colocam essa culpabilização em dois fatores. Primeiro, a escola é desinteressante. A escola é chata, os professores não tentam, os professores são uns preguiçosos, os professores não querem, tá. Segundo, aí tem uma outra vertente, os alunos não querem aprender. Então, o que ela diz aqui é uma ambiguidade que não dá pra ser enunciada na mesma frase, sem existir enquanto ambiguidade que se anula, entende? Por quê? Porque se eu estou dizendo que a aula é desinteressante, culpabilizando o professor,
Então a culpa é do professor, pelos alunos estarem desinteressados. Mas ao mesmo tempo os alunos também não estão interessados, deveriam se interessar por uma escola que também não é interessante, e o professor deveria estar interessado por alunos que não estão interessados? Bom, aí a gente chega em um conflito ético, político, ideológico, que nos diz que o problema não é esse. O problema não são as pessoas, o problema não é o professor. O problema em geral não é a qualificação do professor e também não é o desinteresse dos alunos. Mais à frente, na página seguinte, 114, a Maria Helena nos traz um exemplo de uma revista educacional em que foi publicado um artigo que se diz assim, né, que a má qualidade do ensino secundário patente nos índices de reprovação nos exames de ingresso às faculdades, né, que até um determinado momento aqui no Brasil, principalmente, é um medidor de nível de educação, né? A gente pode até falar sobre isso em outro vídeo. E é importante saber que hoje não necessariamente os nossos adolescentes têm anseios de ingressar em uma universidade, mas até certo ponto é um medidor, né? Então, a má qualidade do ensino secundário patente dos índices de reprovação nos exames de ingresso às faculdades é atribuída à má qualidade do ensino primário, que estaria oferecendo uma preparação defeituosa, insuficiente, inadequada e incapaz. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma revista, disse que é enorme a responsabilidade do professor. Convém, entretanto, não esquecer essa sutil verdade pedagógica. Frequentemente, são os alunos, em última análise, que ditam a qualidade dos cursos. Nenhum professor consegue lecionar o vácuo. Isso é, realizar sua tarefa sem correspondência de gestos, atitudes, esforços e direção da parte dos seus alunos. Mais adiante no texto, Maria Helena nos mostra com entrevistas, que eu não vou ler aqui, porque vocês podem ler o livro, né? Vocês sabem ler. Que não há esse desinteresse na parte dos alunos. E há uma pesquisadora neste Brasil, uma linguista aplicada, que vos fala, que fez uma pesquisa que comprova isso. Não há esse desinteresse congênito dos estudantes em, tipo, odeio a escola e não quero aprender. Não há. Isso não acontece. Se eu for falar em números, em quantitativo, isso não acontece. E, ao mesmo tempo, não acontece por parte do professor, porque, em geral, você vai conversar com o professor, ele não quer sair da casa dele para ele dar uma aula ruim que ninguém está interessado. Ele quer dar uma aula esplêndida, que todos estejam interessados. Então, esse discurso que a Maria Helena traz aqui, que ela contesta veementemente, ele vem de onde? A quem esse discurso interessa? Até pensei e falei com alguns colegas de trazer relatos aqui para vocês, mas eu fiquei com medo de atingir muito fortemente os professores noviços. E eles acharem que é impossível dar aula, porque não é. E não é meu objetivo aqui também descaracterizar ou dizer que é impossível, enfim, nada disso. O que eu estou trazendo aqui é uma reflexão do que? O que está acontecendo que talvez quem tem realmente uma parcela de culpa culpabiliza quem está sendo a vítima da situação. Porque se é um fracasso escolar, se a escola tá ruim, se a escola tá difícil, e eu falo escola enquanto instituição toda, não é uma escola específica. Se tá chato, se tá isso, se os alunos estão desinteressados, os professores estão desmotivados, alguma coisa na sociedade está acontecendo. E o que é? O que é que impede que duas partes que estão interessadas, que são professores e alunos, se conectem? A resposta é muito mais complexa do que eu gostaria que ela fosse. Eu acho que ela requer um escopo, até vocabular, que talvez eu não tenha. Mas eu queria trazer essa reflexão para nós percebermos, enquanto sociedade, que às vezes não necessariamente está inserido dentro do contexto escolar. Às vezes eu não sou aluno, não sou familiar de aluno, não sou professor, não conheço nenhum professor no meu círculo. Como a gente tem se portado para impedir que o nosso país, a nossa sociedade, o planeta evolua educacionalmente falando, né? Por que a gente quer perpetuar relações de inequidade social e relações de poder que prosperam sob a ignorância das pessoas? Não é Brasil agora, isso é mundo, gente. Há uma tendência àqueles que têm o poder a querer permanecer ali, né? Quem não quer? Eu gostaria, por exemplo, de conseguir controlar o latido enfurecido da minha cachorra aqui. E ela, tendo controle sobre isso, ela não vai querer deixar de ter. Né? Então, as relações de poder que são estabelecidas, e esse é um ano muito importante para falar sobre isso, porque a gente está falando sobre ano eleitoral, elas podem sim estar perpetuando essas condições. Através do quê? Através não só de propaganda política ideológica,
né? No sentido de se eu coloco como inimigos da nação os professores e eu coloco como inimigo dos professores os alunos, se eu tenho esse discurso, eu consigo criar um imaginário coletivo, a gente consegue construir esse imaginário social nesse sentido, mas não só. Quando eu deixo de proporcionar, e aí agora eu vou falar também em relação às escolas públicas mais fortemente, né? Quando eu deixo de proporcionar um ambiente de qualidade, quando eu deixo de investir numa carreira, quando eu deixo de aumentar o salário do professor para que o professor consiga trabalhar menos horas e ter uma vida saudável, né? Quando eu deixo de fazer isso, eu tô condicionando aquele ambiente à selvageria. Eu tô deixando as pessoas em situação de estresse pós-traumático o tempo inteiro, de forma que elas não vão se sentir confortáveis e aí elas vão se enxergar enquanto inimigas, né? Eu já estive em situações de escola pública, tanto enquanto professora quanto enquanto aluna, que o calor era insuportável, por exemplo. Eu achava que o problema era só a aula de história expositiva. E aí eu ficava rabiscando o meu caderno e pensando, meu Deus, que professora que é um porre. E ela devia olhar pra gente e pensar, meu Deus do céu, por que tudo que eu falo ninguém escuta? E talvez o que estava nos irritando mais era o calor sobre as nossas cabeças, né? Porque não tinha um ventilador na sala. Então, pensar sobre essas condições e o que é que faz a escola parecer assim. E, sobretudo, uma cereja deste bolo muito mal temperado é o fato da mentira do capital, né? A mentira do capital aí das redes sociais, em que a gente escuta e a gente quer acreditar porque a gente quer sair da miséria. Todo mundo quer sair da miséria, todo mundo quer viver confortavelmente, todo mundo quer, sabe, ser feliz. E muitas vezes ser feliz, sim, requer dinheiro, tá? Isso eu não tô falando nem em montantes gigantescos de dinheiro, eu tô falando em dinheiro suficiente pra comer, pra se locomover, pra saber que você vai conseguir pagar o aluguel, que você vai conseguir comprar sua comida. Quando a gente vem com essa mentira do capital de que, olha, você está perdendo seu tempo na escola, você precisa investir aqui e comprar um produto, comprar um bom celular, comprar um whatever que seja, e para que você se destaque, aí você vai ficar rico. Então, a mentira do milionário, né, do primeiro, você será o primeiro milionário da sua família e tal, ela também faz esse fracasso escolar ocorrer, porque tudo na vida requer empenho. Então, quando eu, com 12, 13 anos de idade, eu deixo de me empenhar na minha construção de pensamento crítico, nos meus estudos, na minha construção identitária, que é o que uma pessoa de 12, 13 anos de idade deve estar fazendo naquele momento, estudando, se construindo, se relacionando, para, por exemplo, investir num negócio de publicar coisa na internet que ou não vai ter visualização nenhuma, ou as pessoas vão lá para me agredir, eu deixo de fazer uma coisa, eu vou fracassar naquela coisa, que no caso seria a escola, e ainda vou ser mais um índice para isso, né? De tipo, não funciona. E mais uma vez o professor não alcançou o estudante que fala uma linguagem de nativo digital, né? Tem essa conversa. No livro da Maria Helena, que eu tô mostrando para vocês, o foco dela não é falar sobre o fracasso da escola, né? Quando ela fala sobre a produção do fracasso escolar, ela fala sobre como elementos externos, como por exemplo a fome e a pobreza, fazem com que os estudantes com 14 anos não estejam alfabetizados, estejam na chamada primeira série, enfim, repetições, reprovações, sobretudo em contextos precários, né? Extrema vulnerabilidade social. Mas eu pego isso aqui e eu vou além, né? Junto com o que eu tô vivenciando agora e o que eu venho pensando em relação ao fracasso da escola. Ou melhor, o fracasso que querem que a gente pense que a escola tem, sabe? Que não tem mais lugar pra escola, que a educação acabou, que ninguém dá conta mais, que é insuportável. Não é assim. Porque esses pontos que eu trouxe aqui, eles fazem a gente refletir. Isso não é só, repito, não é só para professores, alunos, estudantes de pedagogia e pais e mestres. É para todo mundo enquanto sociedade. O que a gente está fazendo que a gente está deixando o imaginário coletivo se encaminhar para um lugar que descaracteriza a importância do sujeito se constituir enquanto pensamento crítico, enquanto um ser pensante, enquanto alguém que se constitui, enquanto alguém que sabe fazer matemática básica para ir ao mercado, enquanto alguém que sabe se comunicar para ser entendido. Algo que eu dei exemplo aqui várias vezes lá do moço do Big Brother que venceu o Big Brother, o Davi, era o que parecia, pelo menos, e eu não vou entrar aqui, ele é um mentiroso, ele é um ator, não sei o quê, mas o que parecia a falta vocabular dele para se expressar. O que é o ser humano que não consegue se expressar, não sabe as palavras, não sabe o que as palavras significam.
entende? Então, quando a gente fala de democratizar a educação e fazer com que a escola funcione, não é para dizer que o fulano tem que pensar A, B, C. Muito pelo contrário, é para que o fulano consiga ter as ferramentas de pensar sozinho. Para que ele saiba onde ele está localizado no globo, por que ele está localizado ali, por que a cor da pele dele é daquela forma, por que está fazendo calor, por que faz frio em cada época, como ele vai se expressar, em como ele vai se portar em cada lugar, que oportunidades ele terá, como ele vai construir as oportunidades dele. Às vezes a pessoa é um gênio da matemática e não consegue se expressar, e não consegue as oportunidades porque simplesmente não foi dada a ela, não foi democratizada a ela o conhecimento de leitura e escrita básica. Eu finalizo com a Maria Helena dizendo: mais importante é que, ao privilegiar a vida cotidiana como lugar onde a sociedade adquire existência concreta, redefine o lugar onde se dão as transformações sociais, ou seja, em qualquer lugar podemos transformar a sociedade. Na busca de caminhos revolucionários que não sejam necessariamente a ação da classe operária ou um processo histórico que se concretiza automaticamente, desvenda nas sociedades da manipulação e da alienação, nas sociedades burocráticas de consumo dirigido, uma dimensão celular, cotidiana, de exploração e de dominação, que é o que eu estou dizendo, é essa mensagem que fica ali o tempo todo. Você quer ser o primeiro milionário? Saia da sala de aula, seus professores não sabem de nada. Você, professor, está cansado de ser explorado? Essa perspectiva teórica assume importância analítica os centros moleculares de poder, entre os quais se encontram a escola e a família, invariavelmente, né? Nos quais se estabelecem relações em que o outro é objeto. Mas onde quer que existam relações de poder, existe a possibilidade de questioná-las. Uma revolução, portanto, só o é quando se dá na vida cotidiana. Quando são atendidos revolucionariamente os carecimentos radicais. As mudanças profundas passam, portanto, pela subjetividade, pela participação. Ou seja, nós aqui, eu e você que está aí me assistindo e eu estou aqui falando. Por isso, a revolução é um processo lento e celular. Não é algo que você vai dormir e amanhã você vai acordar com uma bomba falando assim: todo mundo é obrigado a amar a escola a partir de agora. Não. Por isso, não se pode fazer a revolução visível sem a revolução invisível. Por isso, a constituição do pequeno grupo é um momento importante da passagem da particularidade para a individualidade e, portanto, para o próprio processo de mudanças sociais. Ou seja, começar no pequeno, começar no nosso passinho e não desistir, não é isso? That's it for today. I think it's been a long video. I hope you liked the video. E se gostou, please like mesmo, pra mim, por favor, divulga aí pros amigos. See you soon!